Oramos, soberano Deus e grande Pai, mais uma vez, Senhor, nos reunimos aqui para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor venha nessa noite dar graças ao Seu servo, irmão Eliel, que ele possa, Senhor, fazer exposição desse tema tão importante acerca dessa lição. Toma ele, Pai, em suas mãos, Pai, realizando uma grande obra nessa noite, não é pelo número pequeno que estamos aqui, mas a Tua palavra, Senhor, é que faz a diferença. Portanto, nesta noite, Senhor, derrama da Sua graça e o Seu pleno amor sobre a vida do Eliel, e ele possa, neste momento, estar ministrando essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Heraldo. Irmãos, pode tomar assento. Obrigado, irmão César, que deu a abertura. Aos demais irmãos, professores. Esta noite iremos estudar sobre Cristo entre os filósofos. Deus conhecido, desconhecido se revela. Deus desconhecido se revela. Vamos lá. O texto de Atos 17, a qual nós fizemos menção, nós vemos que Paulo ele vai até esta cidade conhecida como Atenas e ele recebe e eles recebendo uma ordem, Silas e Timóteo, para que se encontrassem mais depressa com eles ali naquela cidade. Então a gente vai ver que Paulo ele vai convocar ou ele vai pedir para que os seus melhores pregadores, missionários, pastores estivessem junto com ele. Então, nesta lição, vamos acompanhar um pouco o que foi Paulo em Atenas. Atenas, uma cidade que era o centro da filosofia e da religiosidade antiga, onde um povo culto vivia distante de Deus, do Deus verdadeiro. Com sensibilidade espiritual, o apóstolo discerne a idolatria e anuncia o evangelho no Areópago. E eu fui pesquisar o que era Areópago. É uma palavra que em grego seria Areios Pagos, ou colina de Ares. E Ares era um deus romano, um deus pagão romano. Então, este nome ele passou a designar o Conselho de Anciãos. Então, era um lugar onde se reuniam para um conselho, uma reunião para tomar decisões, tanto culturais quanto religiosas, naquela época. Então, Paulo, ele é interessante que ele vai primeiro a uma sinagoga, ele prega para os judeus se arrependerem dos seus maus caminhos, se converterem ao Cristo verdadeiro, e depois ele vai a este local chamado Areópagos. A palavrinha meio complicada, mas vai. Areópagos. E lá é interessante que no meio dos judeus não há uma pergunta neste texto a qual nós lemos. Não há uma pergunta dos judeus querendo saber qual era o Deus que Paulo estava pregando. Mas no meio dos filósofos, eles vão perguntar do que ele estava falando. Quem era este a qual ele falava? Então, a gente consegue perceber que muitas das vezes
no meio dos judeus, no meio da sinagoga, não estavam interessados em conhecer Deus, mas no meio dos filósofos, dos que não sabiam que existia um Deus vivo e verdadeiro, estes estavam interessados em conhecer. Na nossa introdução, vai nos dizer assim: partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição, arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém distante do Deus verdadeiro. Cheio do Espírito Santo, ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. Meus irmãos, quando eu lia e estudava esta lição, eu sublinhei esta parte, que o texto vai dizer que, cheio do Espírito Santo, ele discerniu que havia um povo cheio de sabedoria humana, mas com corações carentes de salvação. E eu fiquei me perguntando, nós temos pessoas cultas, sábias, inteligentíssimas no mundo hoje, mas carentes de salvação. E o que nós estamos discernindo? Nós estamos vendo que essas almas precisam de Jesus? Ou nós estamos indo somente naqueles que realmente são carentes, não têm grande inteligência? Ou nós estamos correndo atrás daqueles que têm a inteligência humana também? É interessante que quando pelo menos quando eu estava lendo este texto de Atos 17, a introdução e mais para frente a gente vai vendo que Paulo ele se preocupou com aqueles que tinham também, que tinham inteligência humana, que podiam, não eram qualquer um no meio da sociedade, eram pessoas importantes no meio da sociedade. E ele foi atrás também. E o Evangelho de Cristo é sobre isso. Uma certa feita eu escutava um pastor dizendo que não existe tamanho de pessoa. O homem sem estudo nenhum estava pregando, enquanto o advogado estava manobrando o carro a qual ele estava chegando. Então, dentro do meio cristão e da igreja, a gente vê muito disso. A pessoa com bom renome, muitas das vezes está servindo aquele que nem nome tem. Então, isso é as coisas que Deus faz. Não estou dizendo aqui que não devemos estudar, mas o que eu estou querendo dizer é que em nosso meio nós temos diversas pessoas juntamente conosco. Só que quando a gente começa a ver que tem só um grau da sociedade em nosso meio, a gente tem que começar a se preocupar, porque a gente está indo só atrás daqueles que realmente têm uma necessidade e Deus pode cobrir aquela necessidade. Enquanto aqueles que daqui a pouquinho não têm uma necessidade financeira ou intelectual, mas precisam da salvação no coração. Que é quando a gente precisa do discernimento de espírito para identificar. E quando conseguimos discernir isso, foi o que Paulo fez. Ele viu que eles precisavam de salvação no seu coração. Amém? É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando o Deus até então desconhecido. Até aquele momento, Deus era desconhecido. O tópico de número 1, contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Subtópico de número 1, Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual
apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano perso de filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles. E Paulo, ele estava no meio desses nomes grandes que até hoje são citados como grandes filósofos, né? Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Contudo, por causa de sua sofisticação, havia uma religiosidade profundamente idólatra e politeísta. Lucas registra a reação de Paulo, que se comoveu ao ver a cidade entregue à idolatria. Então, a sinagoga, ela permanecia como espaço estratégico para o anúncio do evangelho. Por isso que é o primeiro lugar que Paulo vai para pregar. No texto de Atos 17 ali que nós lemos, Paulo ele podia ter ido direto para a praça pregar para todos, mas ele escolhe primeiro a sinagoga, pregar para os judeus, mas também para aqueles que criam em Cristo. E a cultura judaica, ela foi implantada junto daquele povo. Mais para frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E a gente vai ver que era uma cidade que estava entregue à idolatria. E a idolatria é um mal nos dias de hoje também. Porque muitas das vezes substituímos a presença de Deus por aquilo que vai satisfazer a nossa carne. Quando aquilo começa a satisfazer a nossa carne, nós estamos idolatrando. Então, tudo aquilo que substitui a presença de Deus é idolatria. Não podemos deixar que as pequenas coisas que trazem satisfação para a nossa carne seja substituído pela presença de Deus. A presença de Deus, ela é única e ela tem que ser prioridade em nossas vidas. E a gente consegue observar muito bem quando a gente está cheio de Deus e quando a gente não está. A gente consegue fazer essa autoanálise de nós mesmos. Quando a gente está numa vida constante de oração e quando a gente relaxa um pouquinho, a gente consegue observar que algumas coisas começam a se tornar um pouco mais prioritárias e às vezes o cansaço faz a gente dar uma freada na caminhada. Os irmãos mais velhos vão concordar comigo nisso, porque nem sempre a gente tem força. Às vezes a gente vai e faz as coisas, a gente vai e busca Deus mesmo sem força. Porque o Espírito Santo, este, é quem nos auxilia a buscar a Deus. O subtópico de número 2. O início da evangelização na sinagoga. Como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguia o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. Ainda que a comunidade judaica em Atenas fosse pequena, ela oferecia uma base inicial para a exposição das Escrituras e a apresentação de Jesus como o Messias prometido. A sinagoga permanecia assim como espaço estratégico para anúncio do evangelho. Então, Paulo ele teve uma estratégia de evangelização para aquela cidade. E muitas das vezes, esses tempos eu conversava sobre questão de evangelismo com o irmão Nilson, e muitas das vezes eu desejei sair, fazer os evangelismos, mas não adianta a gente sair e fazer evangelismo sem um propósito, sem mapear aonde a gente vai. E este ano, com os jovens do distrito aqui, desse lado, digamos assim, a gente realizou alguns evangelismos e eu conversava com os encarregados e com alguns irmãos das congregação no bairro onde a gente fez,
E eu perguntava para eles, qual é o lugar que mais tem movimento? Qual é o lugar que é mais fácil? Porque a ideia não é fazer um evangelismo longo, mas é ser proposital, ser ir com direcionamento de Deus. E eu falava com eles e dizia, olha, eu quero formar no mínimo 3 grupos, 2 grupos na rua e um dentro da igreja, para ficar intercedendo por aqueles que estão. Porque sem oração a gente não consegue alcançar nada. E antes de nós iniciarmos a ir para a rua, a gente começou a fazer um trabalho de oração. Toda quarta-feira nós nos reunimos. E eu não falo isso para me gloriar. Não. Isso foi uma experiência que eu tive quando eu estava fora da igreja mesmo. Onde a Leia desenvolveu com os jovens aonde ela congregava, eu estava fora da igreja. E eu observei aquilo ali. E como ampliou um pouquinho mais o território, eu tive uma mão de obra um pouquinho melhor, digamos assim, no meio da juventude, eu conversei com alguns jovens que têm o desejo de evangelizar e não tinham um norte. Eu falei, vamos começar através da oração. Ficamos mais de um mês somente na oração, e quando fomos para o evangelismo, teve visitantes no culto, teve gente sendo renovada, gente sendo batizada com o Espírito Santo. Alguns irmãos comentando que teve visitante nos cultos após aquilo ali. Então, teve frutos. O resultado ele veio. E eu não esperava por um resultado imediato. Eu esperava que... Eu tinha certeza que ia dar certo. Mas eu não tinha certeza que ia ser tão imediato quanto foi. E esse mês de agosto, por exemplo, a gente tem 3 evangelismos marcados. Nós temos aqui no Bela Vista, no Lago Azul e no Campo Grande. Então, a gente vimos uma necessidade e começamos a tentar suprir com aquilo que Deus colocou em nosso coração. E cremos que Deus irá fazer grandes coisas. Porque a igreja a qual ela não se movimenta, ela não cresce também. A igreja ela precisa estar em movimento. Enquanto nos movimentamos, nós alcançamos aquilo que não vemos, mas aquilo que Deus propõe para nós. E Paulo, ele teve esse discernimento, e ele tinha isto com ele de iniciar na sinagoga, os judeus, os gentios, e é interessante que ele proclamou, ele reavivou aquela sinagoga, trouxe a palavra de Cristo para aquela sinagoga, e o evangelho, ele cresceu. Subtópico de número 3. A proclamação do evangelho na ágora. Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Então foi aquilo que eu falei, ele foi extremamente estratégico. Ele começou na sinagoga e eu tenho certeza que ele colocou uma chama nos corações de alguns irmãos que estavam ali naquela sinagoga. E alguns desses irmãos o acompanharam até esta praça para começar uma evangelização na cidade. Olha que lindo. A gente tem muitos que não entendem, às vezes, o trabalhar de Deus. Mas Paulo, ele tinha isso para com ele e ele foi assim até o final da sua vida. Chegava, pregava para aqueles que já conheciam um pouco, colocavam um pouquinho de lenha naquelas brasas, incendiava e ia pregar para o restante que não conhecia. Ia proclamando o evangelho. Esse movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Então, que nós venhamos nos disponibilizar a nos incendiarmos aqui dentro, mas incendiarmos a nossa cidade também. Um pastor amigo meu,
Ele é uma das referências no quesito missão urbana. E um dia, se eu tiver a oportunidade, eu quero trazer ele para ministrar aqui. Ele é pastor presidente em Gramado. E ele lançou um desafio para os líderes da juventude dele. É uma cidade turística, tem muitas praças e tudo mais. E ele pegou e falou para os líderes deles: olha, este verão não haverá mais culto da juventude dentro da igreja. Vocês podem procurar qualquer lugar, mas não haverá culto dentro da igreja. Ele falou que foi um dos verão que mais teve visitante na igreja. Porque o que acontece? Os jovens, em vez de fazer o culto dentro da igreja, eles iam e faziam nas praças. E oravam, e cantavam, e pregavam. E as pessoas começaram a aceitar Jesus e saber o endereço. E começou a vir gente nos cultos de domingo. Então, veja bem, uma pequena atitude, ele conseguiu ganhar muitas almas para o reino dos céus. Foi um resultado impactante, o testemunho a qual ele deu num dos cursos a qual eu participei e ele estava ministrando. Eu acho interessante que são pequenas atitudes que tomamos às vezes que faz muita diferença. Muita diferença. E nos dias de hoje eu vejo que nós precisamos de pequenas atitudes que geram grandes resultados. O tópico de número 2. Os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Entre os que confrontaram Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Para eles, a morte representava o fim de tudo, o que justifica uma vida voltada à satisfação imediata dos desejos. Essa visão colidia frontalmente com o Evangelho, que afirma a responsabilidade moral presente e a realidade da vida eterna, de 1 Coríntios 15, 32. Meus irmãos, esse filósofo Epicuro, ele viveu de 341 a 270 a.C., seria isso. E é interessante que quando a gente vai lendo e vendo a história da filosofia, este grupo de pessoas seriam como os ateus de hoje, né? Não creem em Deus, creem somente nos prazeres deles mesmos e vivem a vida assim. Em 1 Coríntios 15, 32, eu vou ler a partir do 29 até o 34, para nós entendermos um pouquinho mais. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam porque se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto. Irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 32. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, que amanhã morreremos.
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Esse texto de Paulo aos Coríntios, na carta de 1 Coríntios, ele revela uma responsabilidade. Ele lutaria com qualquer fera para anunciar a palavra de Cristo. Então, a gente vê que ele lutou contra estes preceitos de confiar na força humana, na vida humana, né? Que estes filósofos diziam, ou seja, esse grupo de pessoas seguiam. No subtópico de número 2, vai falar sobre os estoicos, ração, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno, 333 a 263 a.C. Valorizavam a razão, a virtude e o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções, embora crescem em uma divindade, concebiam deuses não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal, que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imoralidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Então, que ele está dizendo um pouquinho sobre os estoicos, que eram seguidores de Zeno, e eles se submetiam ao seu destino e somente controlavam as emoções. E a gente sabe que quando a gente lê ali em Gálatas sobre o fruto do Espírito, a gente vai ver que nós devemos ter o autocontrole, devemos amar ao próximo, enfim. E dentro dessa questão, a gente vê que eles não estavam totalmente corretos, né? E a gente vê que estes homens, eles tinham ou eles buscavam alguma coisa. E eles não encontravam nos deuses a qual eles criavam para eles mesmos e não conseguiam suprir a necessidade ou o vazio que eles tinham dentro do coração. O subtópico de número 3, Paulo levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstraram curiosidade diante do ensino estranho, que anunciava Jesus e a ressurreição. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Eu me lembro de um texto, e eu peço ajuda dos irmãos, que diz que eu me fiz de louco para os loucos. É Paulo que escreve, né? E eu acho interessante nesse texto, porque aqui em Atenas ele faz praticamente isso. Me fiz de louco para os loucos, me fiz de sábio para com os sábios, para o evangelho poder chegar. E aqui ele realmente realiza isso. Ele chega num contexto cultural, num contexto onde
existiam homens sábios, homens de boa dicção, filósofos, enfim, e ele se fez de bem entendido e veio com uma conversa no nível deles também e pregou o evangelho. Então veja bem que a todo tempo nós temos que estar preparados para momentos assim, porque uma hora ou outra vai surgir a oportunidade. E Paulo, ele teve a oportunidade, ele aproveitou ela. O tópico de número 3 vai dizer o discurso de Paulo no Areópago. Subtópico número 1, observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. O discurso de Paulo no Areópago representa um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos. O apóstolo inicia o seu discurso reconhecendo a religiosidade dos atenienses e menciona o altar dedicado ao Deus desconhecido, em vez de confrontar diretamente a idolatria. Utiliza esse elemento cultural como ponto de partida para anunciar o Deus verdadeiro. Então veja bem, em Atenas havia um altar dedicado a um Deus desconhecido. E Paulo, ele vai utilizar este altar para falar sobre o Deus conhecido. Ele vai usar esse altar para falar sobre o Deus vivo. Olha que estratégia. Se fosse nos dias de hoje, como nós lidaríamos com uma situação parecida com essa, talvez? Eu quando eu leio, eu sempre tento trazer para mim o texto para ver como eu reagiria. Talvez viria uma situação porque a gente é muito de confrontar aquilo que no nosso entendimento está errado. Talvez nos dias de hoje muitos de nós iríamos confrontar aquele povo. Paulo, ele não confrontou. Ele utilizou daquilo que eles tinham para introduzir a palavra de Deus. E quando ele introduz a palavra de Deus a eles, eles percebem que aquilo que eles estavam praticando era errado. Olha a inteligência de Paulo. Ele foi muito além do que aquilo que necessariamente... Isso é uma inteligência dada por Deus. É a sabedoria dada por Deus. Né? É um dom dado por Deus. A forma como expressar o Evangelho. Um material espiritual. Então, ele usou um altar de um Deus que nem existia para ganhar aquele povo. Somente porque eles chamavam de o altar do Deus desconhecido. Ele aproveitou a palavra desconhecida e começou a falar, até o ponto deles entenderem que existia um Deus vivo e verdadeiro e não precisava daquele altar. Veja bem, que coisa mais linda a forma que Paulo ele traz. E eu acho interessante que ele não confronta. Muitas das vezes a gente entra em confrontos. Eu tenho um colega meu na empresa, que ele é da CCB, da Congregação Cristã do Brasil, e às vezes a gente conversa assim, e ele entra nos confrontos assim, e eu já vou me desviando. Eu não gosto de confronto. Eu sou uma pessoa assim que eu não gosto de discussão, de confronto. Eu vou me desviando, assim, eu vou me escorregando pelas beiradas, vou escutando, mas... E conforme dá, eu vou introduzindo Bíblia, né? Vou introduzindo aquilo de conhecimento que eu tenho. Mas é interessante que é sempre bom conversas assim, porque faz a gente crescer também no conhecimento.
A gente tem que saber filtrar, mas a gente acaba crescendo também. E aos poucos a gente vai evoluindo, mas a gente vai ganhando almas para Cristo. E hoje mesmo, um vizinho meu pediu ajuda para um negócio no celular dele. É um rapaz bem novo, minha idade. E eu ajudei ele rapidamente e eu bem assim, tu tinha que ver o culto que a gente estava no sábado que passou. Aí ele falou bem assim, Léo, eu tô te devendo. Falei, então faz assim, ó, dia 22 não marca nada que eu vou te levar junto na igreja. Até lá, vamos orar para que o inimigo não coloque empecilho nenhum. Uma família que sofre muito com a bebida alcoólica. Toda a família. Então, há anos nós oramos lá em casa. E aos poucos, para terem ideia, nos últimos anos, que a gente conseguiu começar a falar sobre Bíblia, sobre Deus, para com eles. É uma família muito difícil. Muito difícil. Mas aos poucos Deus está abrindo as portas. E eu creio que pelo menos um Deus vai resgatar. Vamos dar continuidade? O subtópico de número 2. O Deus Criador, Sustentador e Senhor da História. Na sequência, Paulo proclama Deus como Criador do mundo e de tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano. Afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações, revelando que o propósito de Deus é que os homens o busquem. Ao citar poetas gregos, Paulo mostra que até na cultura pagã há vestígios da verdade, mas conclui que Deus não pode ser comparado a imagens materiais. Então, veja bem que Paulo ele utilizou frases dos próprios filósofos. Paulo utilizou aquilo que eles conheciam, que eram verdades, mas mal aplicadas. Então, ele utiliza desse meio também. O subtópico de número 3, o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Meus irmãos, eu acho interessante a forma que Paulo ele foi pregando. Ele foi pregando sobre a criação das coisas, daquilo que Deus fez, pregou a salvação, mas ele pregou juízo também. Muitas das vezes, nos nossos cultos, e eu falo por mim mesmo, eu sou uma pessoa que eu estudei brevemente, resumidamente, sobre a questão da volta de Jesus e tudo mais, e eu confesso que é um tema que eu não me sinto à vontade para pregar, mas eu gosto de anunciar os feitos de Jesus. Parece que os feitos... eu admiro quem consegue pregar sobre essa questão da volta de Jesus com graça e sabedoria. Eu não me sinto confortável. Talvez um dia Deus vai me dar essa graça, mas hoje eu não me sinto confortável. Claro que talvez se estudar um pouco mais sobre o assunto, mas eu gosto de falar mais sobre aquilo que Deus fez e Ele ainda faz. Então, porque a esperança ela é viva. Só que quando eu comecei a estudar a Bíblia, algumas coisas, a questão do Apocalipse, por exemplo, eu sempre pensava assim, o porquê eu quero saber do final se eu não conheço o início? Eu preciso saber o início para me poder saber o final. Se eu não sei o início, o que aconteceu antes, eu não consigo saber o que Deus irá realizar no final. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Estamos em pouco, mais importante que você veio, né?
E o irmão Ivo não pôde vir, porque está um pouco enfermo. Também Mauriceno também está com uma tosse muito tremenda, não tem, já tem tomado xarope, tem tomado tanta coisa. E aquela tosse permanece. E só Jesus, né, Carlos? Tem tomado muitas coisas, mas vamos orar, né? Os irmãos que estão enfermos. Agradecemos a todos os irmãos que participaram, né? Estamos em torno, mas Deus, os seus passos aqui não são em vão, né? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor pela mais uma oportunidade que o Senhor tem concedido. Amém, irmãos? Quinta-feira missão, né? Domingo vai ser o congresso da família, né? Acho que é sábado e domingo. Sábado e domingo. Não, a ceia vai ser terça. A ceia vai ser terça, né? Irmão Nilson, quinta-feira vai estar pregando o presbítero e missionário Gesiel, que vai para o Paraguai. E no domingo foi a despedida dele na sede e cada setor levou um valorzinho de dinheiro para presenteá-lo. E eu acabei não me organizando e não fui na sede, eu estava aqui na congregação. E aí eu conversei com o Ivo e a oferta que nós tirarmos na quinta-feira, nós vamos entregar direto para ele, para ajudar ele lá na chegada e tudo mais. O Gesiel. Isso, Gesiel. E aí essa oração, os irmãos que quiserem ajudar. Amém. Eterno Deus, glorioso Pai, louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos essa Da noite, palavra, abençoa que a Tua graça permaneça em cada coração, dá-nos sabedoria, que o Senhor nos guie vier durante essa ouvir semana, e aprender, Pai. os desafios da Leve em paz pelo jornada, nosso que o lar. Senhor venha guardar cada um dos seus E filhos assim te agora, agradecemos. Pai, Abençoa quando também nos aqueles dirigimos para o nosso lar, que o Senhor dê-nos possa livramentos, visitar cada um. no nome de que Jesus, está seja enfermo, exaltado e minha glorificado esposa, em nossa enfim, vida. todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa curar nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.